Você teria coragem de apostar a sua vida em um jogo de Jokenpô? Se você acha que já viu apostas bizarras, você não viu nada ainda. E hoje vamos mergulhar a fundo no caos das apostas de Kakegurui. As apostas de Kakegurui são conhecidas por misturar jogos clássicos com regras cruéis e trapaças elaboradas. Hoje vamos falar sobre os principais jogos disputados por Yumeko Jabami contra o Grêmio Estudantil. Jokenpô com cartas. O Jokenpô com cartas é o primeiro grande desafio de Yumeko, disputado contra Mary Saltomé. Embora a base seja pedra, papel e tesoura, todos conhecemos, a dinâmica de cartas e o envolvimento de terceiros transformam a sorte em um jogo de probabilidade e trapaça. Diferente do jogo comum, as opções disponíveis não são infinitas. Todos os alunos da sala recebem um cartão em branco. Cada aluno desenha um dos 3 símbolos, pedra, papel ou tesouro, e deposita em uma urna. O total de cartões depositados formam o baralho da rodada. Se houver 30 alunos, o baralho terá 30 cartas. Os jogadores não sabem exatamente quantas pedras, papéis ou tesouros existem na urna até o final. Cada jogador compra 3 cartas aleatórias da urna. Eles escolhem uma dessas 3 cartas para jogar. As regras de vitória são: pedra vence tesoura, tesoura vence papel e papel vence pedra. Em caso de empate, os jogadores utilizam as cartas restantes em suas mãos, até que alguém vença. Se todas as cartas acabarem em empate, a rodada é anulada e as cartas são reembaralhadas. O pulo do gato desse jogo é que ele é desenhado para ser manipulado. Mary controlava a maioria dos alunos da sala. Ela ordenava que eles votassem em símbolos específicos, muitos em pedra e poucos em tesouro. Ao saber a composição do baralho, Mary conseguia prever com alta probabilidade o que Yumeko teria em mãos e qual seria a jogada mais segura para vencê-la. Mary utilizava o personagem Ryuta Suzui para observar as cartas de Yumeko por trás e passar sinais discretos sobre qual carta ela deveria jogar para contra-atacar. Esse jogo demonstra o tema central do anime. Enquanto Mary confia na manipulação e na lógica das probabilidades para vencer, Yumeko se dedica no risco puro, apostando alto mesmo quando as chances estatísticas estão contra ela. Memória de duplo. O jogo de memória de duplo deck contra Itsuki Sumeragi é um dos momentos mais tensos do início da obra, pois ele escala de um simples jogo infantil para uma aposta macabra envolvendo unhas arrancadas. Diferente do jogo de memória comum, que usa como único baralho, aqui são usados 2 baralhos completos. Se você acertar um par, continua jogando. Se errar, passa a vez. Itsuki Sumeragi é a filha de um magnata dono de uma fábrica de brinquedos e baralho. Ela utiliza isso a seu favor, como uma trapaça tecnológica. As cartas que ela trouxe possuem marcas quase invisíveis no verso do anime. Explica-se que os padrões de impressão têm falhas milimétricas ou tintas especiais que permitem que ela identifique cada carta. Somada à trapaça, Itsuki tem uma memória excepcional, permitindo que ela mapeie a posição de todas as 104 cartas rapidamente. Quando Yumeko perde a primeira rodada e todo o seu dinheiro, Itsuki propõe uma nova aposta. Já que Yumeko não tem mais fundos, se Yumeko perder, ela deve entregar suas unhas, das mãos e dos pés, para a coleção de Itsuki. Itsuki tem o hábito de arrancar as unhas de seus oponentes derrotados e guardá-las em álbuns como troféus. Yumeko aceita a proposta rindo, o que aterroriza Itsuki. Yumeko percebe que Itsuki não estava apenas com sorte, mas que as cartas eram marcadas. Ao identificar o padrão no verso das cartas, Yumeko passou a usar a própria trapaça de Itsuki contra ela. Como Yumeko também tem uma memória absurda, ela decorou os padrões mais rápido que a dona do baralho. Yumeko destrói o psicológico de Itsuki, a mostrar que sabe do truque, fazendo-a entrar em pânico e errar jogadas simples. No final, Yumeko vence, e em vez de pedir as unhas de Itsuki, ela oferece manter a dívida para usar a influência dela no Grêmio Estudantil futuramente. Poker indiano de 2 cartas. Ele acontece durante o acerto de contas, onde alunos com dívidas podem desafiar uns aos outros para trocar ou abater seus débitos. Diferente do poker comum, aqui os jogadores não veem as suas próprias cartas, mas veem as de todos os outros. Usa-se um baralho comum de 52 cartas. Cada jogador recebe 2 cartas. Os jogadores colocam as cartas na testa, voltadas para fora. Assim, você sabe o que os seus oponentes têm, mas precisa adivinhar o que você mesmo carrega. O objetivo é ter a mão de maior valor. O par de aces é o mais forte. 2 cartas do mesmo naipe, por exemplo, 2 de copas. Se 2 jogadores tiverem isso, vence quem tiver a carta de maior valor. Se ninguém tiver par ou naipe igual, soma-se o valor das 2 cartas. O as vale 1 ou 11, dependendo do que
que for melhor para o jogador. A dinâmica das apostas. Os jogadores usam fichas que representam suas dívidas com o Grêmio. Existe uma frase onde você pode descartar uma de suas cartas e comprar uma nova, tentando melhorar sua mão baseado no que você vê nos outros e no que acha que tem. Como você vê as cartas dos outros, você pode apostar alto para fazer alguém com a mão boa acreditar que a sua é melhor ainda, forçando-o a desistir. Neste jogo, Yumeko e Mary enfrentam o detestável Jun Hyuatari. Ele obrigou as outras garotas na mesa a passarem sinais manuais. Ele obrigou a outra garota na mesa a passar sinais manuais sobre as cartas de Yumeko e Mary. Yumeko e Mary perceberam a trapaça e decidiram fingir que caíram nela. Elas começaram a trocar sinais falsos entre si e a manipular as reações de Jun. Elas enganam Jun, fazendo-o acreditar que ele tem uma mão invencível. Ele aposta uma quantia astronômica, mas acaba perdendo tudo, porque Yumeko e Mary trocaram de lugar em suas estratégias de aposta, deixando-o com a pior mão da mesa. Este jogo é marcante porque mostra a primeira vez que Mary e Yumeko colaboram, provando que juntas são quase imbatíveis. Jogo da escolha. O jogo da escolha é sem dúvida o mais perigoso da primeira temporada, pois o objetivo da adversária Midari Igishima não é ganhar dinheiro, mas sim sentir a emoção de possivelmente morrer ou matar alguém. O jogo acontece em duas salas separadas, a sala de monitoramento e a sala de jogo. Na sala de jogo ficam as duas apostadoras, Yumeko e Midari. Na sala de monitoramento fica um mediador. São usadas 5 cartas especiais com símbolos diferentes: círculo, cruz, ondas, quadrados e estrela. Existem 2 conjuntos idênticos dessas 5 cartas. Na sala ao lado, Ryota colocam as 5 cartas dele em uma ordem aleatória viradas para baixo. Yumeko e Midari devem tentar adivinhar a ordem exata que Ryota escolheu, colocando suas próprias 5 cartas na mesa. Elas compraram as cartas uma a uma. Se as cartas de Yumeko e Midari coincidirem com a de Ryota, ocorre um acerto. O vencedor é quem acertar mais cartas na ordem correta. O mais bizarro são os revólveres. Aqui entra o risco de vida. Existem 2 revólveres. Antes de começar, o vencedor da rodada anterior, ou por sorteio, escolhe quantas balas colocar nos tambores e gira. Quem perder a rodada de cartas deve puxar o gatilho contra o vencedor. Ela quer perder de propósito para que Yumeko atire nela, ou ganhar para sentir o desespero de Yumeko ao ter um revólver apontado para si. Midari instalou câmeras escondidas para que ela pudesse ver as cartas de Ryu e assim controlar quem ganharia ou perderia. Ela queria forçar um resultado onde houvesse um tiroteio. Yumeko percebeu a trapaça e ficou profundamente ofendido. Para Yumeko, o jogo perde a graça se o resultado for controlado. Ela propositalmente empata todas as cartas com Midari, resultando em 0-0 constante. Yumeko humilha Midari psicologicamente, dizendo que ela não é uma jogadora de verdade, mas apenas uma masoquista entediada. No fim, ninguém leva o tiro, o que deixa Midari arrasada. Esse jogo marca a primeira vez que vimos Yumeko realmente irritada com um oponente, porque Midari tentou matar o prazer do risco. Escolha das 2 escolhas. O jogo é disputado com Yumemichi, a ídolo da escola. Diferente das apostas anteriores, está acontecendo em um palco de auditoria, com plateia ao vivo, funcionando como um programa de variedades de TV. O jogo consiste em uma grade de 9 desafios, como um jogo da velha. Cada desafio testa uma habilidade diferente, que uma ídola perfeita deveria ter, incluindo provas de canto, dança, conhecimentos gerais, reconhecimento de fãs e até resistência física. As jogadoras alternam a escolha de qual desafio enfrentar na grade. Quem vencer a maioria dos desafios ou completar uma linha, dependendo da versão, ganha a aposta. Yumeko deve se tornar uma ídola junto com ela, formando uma dupla. No entanto, o plano real de Yumemi era gravar vídeos comprometedores de Yumeko para arruinar sua vida. Ela exige que Yumemi publique um áudio onde ela confessa que odeia seus fãs e os chamam de porcos nojentos, o que destruiria sua carreira instantaneamente. Yumemi precisa adivinhar o aniversário de um fã aleatório escolhido na plateia. Ela consegue porque decorou os dados de todo o seu fã-clube. Um duelo de quem consegue a maior pontuação em uma máquina de karaokê ou agrada mais o público. Yumemi não joga limpo. Ela usa o conselho estudantil para manipular os resultados. As máquinas de teste ou os botões de resposta são controlados pela equipe de Yumemi para garantir que Yumeko fale ou que ela mesma tenha a resposta certa. Muitos na plateia são figurantes pagos ou membros do fã-clube, instruídos a votar apenas em Yumemi, independente da performance de Yumeko. Yumeko já sabia que Yumemi odiava os fãs. Ela encontrou uma carta e gravou Yumemi reclamando antes do show. No último desafio, que envolvia adivinhar o mês de aniversário de alguém, Yumemi
Yumeko manipula a situação para que o resultado dependa de pura sorte, anulando o controle de Umemi sobre os dados dos fãs. Yumeko vence e força Umemi a tocar o áudio. Surpreendentemente, os fãs de Umemi são tão obcecados que gostam de ser insultados por ela, e a carreira dela acaba não sendo destruída, mas sim ganhando um novo nicho masoquista. Este jogo é mais focado em atuação e imagem pública do que em matemática ou risco de morte. Nin tipo 0. É o penúltimo jogo da primeira temporada, disputado contra o tesoureiro do Grêmio Estudantil. Diferente dos jogos anteriores, este é puramente matemático e focado em gestões de recursos, o que favorece o intelecto frio de Maniuda. O jogo utiliza um baralho modificado com cartas numeradas de 0 a 3. Os jogadores colocam cartas em uma pilha comum. A soma total das cartas na mesa não pode ultrapassar 9. Os jogadores que colocam uma carta que faça a soma passar de 9 perde a rodada. Cada jogador começa com 4 cartas. Sempre que você joga uma, compra outra do monte. O que torna esse jogo perigoso não é a matemática simples, mas o sistema de apostas. Não há um valor fixo. Maniuda, como tesoureiro, tem acesso a fundos bilionários do Grêmio Estudantil. Como Yumeko fica sem dinheiro rapidamente, ela aposta algo mais valioso, sua própria vida. No sistema da escola, isso significa um plano de vida, onde o Grêmio decide com quem você se casa, onde trabalha e quantos filhos terá. Maniuda não trapaceia com as cartas, mas com as estatísticas e o capital. Ele tem uma mente de calculador e memoriza todas as cartas que já saíram, sabendo exatamente a probabilidade de Yumeko ter um 0 ou um 1 na mão. Ele aumenta as apostas para valores que o Yumeko não pode cobrir, forçando-a a desistir. Antes mesmo de o jogador terminar, a participação de Itsuki Sumeragi. Para vencer Maniuda, Yumeko precisa de um banco. Ela convence Itsuki Sumeragi a apostar contra o próprio Grêmio. Quando o dinheiro de Itsuki acaba, ela faz a aposta mais extrema do anime. Ela arranca as próprias unhas na frente de todos como prova de sua determinação e aposta o seu próprio plano de vida para continuar financiando Yumeko. Yumeko vence Maniuda usando o que ele mais despreza, o irracional. Maniuda assume que Itsuki e Yumeko estão jogando de forma lógica. Yumeko manipula as cartas de forma a induzir Maniuda ao erro de cálculo. Maniuda entra em pânico ao perceber que Itsuki está disposta a perder tudo. Ele hesita, comete um erro na contagem das cartas, 0, disponíveis, e acaba estourando o limite de 9. Ao final, Maniuda perde a posição no Grêmio, seu dinheiro e até o cabelo fica branco pelo choque psicológico da derrota. Tarô do Destino. É o clímax da primeira temporada. Ele não é um jogo de estratégia ou trapaça técnica, mas sim um duelo de filosofia e sorte pura entre Yumeko Jabami e a presidente Kiraki Momobami. São utilizadas as 22 cartas dos arcos maiores. As cartas são espalhadas em um círculo, viradas para baixo. Cada carta tem um valor de pontuação atribuído de 1 a 21, exceto uma carta especial. O jogo é decidido em 3 rodadas. Cada jogador escolhe uma carta, e a terceira é escolhida por um mediador ou pelo destino. Cartas positivas azuis somam pontos ao jogador. Cartas negativas vermelhas subtraem pontos do jogador. A carta O Louco é a carta mais importante. Se alguém tirar o louco, essa pessoa vence o jogo automaticamente, independente da pontuação acumulada, ou o jogo termina em empate absoluto, se as condições forem específicas. Como Yumeko e Kirari já têm tudo o que querem, a aposta é sobre permanência na escola. Ela deve ser expulsa da academia e nunca mais poderá apostar lá. Ela renuncia ao cargo de presidente do Grêmio Estudantil e deixa a escola. Kirari escolhe Ryuta Suzui para tirar a última e decisiva carta. Ela marcou uma das cartas com uma gota de batom azul, invisível para quem não sabe onde olhar. Ela queria ver se Ryuta teria a coragem de apostar a vida de Yumeko em uma carta que ele não conhecia, ou se ele seguiria a marca da presidente. Este jogo explica por que a Kirari é a antagonista perfeita. Kirari acredita que o mundo é um aquário e ela é a dona. Ela controla o destino. Yumeko acredita que o destino só tem valor se for um caos total. Ela implora para que Ryuta não escolha a carta marcada, mas sim uma carta aleatória, para que o risco seja real. Ryuta, inspirado pelo vício de Yumeko, ignora a marca de Kirari e escolhe uma carta aleatória. Ele tira o Low. Pelas regras específicas combinadas para aquele momento, o resultado leva ao empate técnico. Ninguém é expulso e Kirari continua como presidente. O tarô do destino serve para mostrar que, para Yumeko, a alegria não está em ganhar o poder da presidente, mas em viver em um momento onde ninguém sabe o que vai acontecer. Conclusão: se você chegou até aqui, então já entendeu. Em Kakegurui, ninguém joga só por dinheiro. Agora eu te faço uma proposta simples, mas talvez perigosa. Você aposta que esse canal merece o seu like? Porque, diferente dos jogos da Yumeko, aqui você não perde nada, mas pode ganhar conteúdos cada vez mais insanos sobre esse universo. Então clica no like, se inscreve no canal e entra de vez nesse jogo. Mas pensa bem, porque depois disso não tem volta. Mas agora eu quero ver até
onde vai a sua coragem? Se você acha que já viu personagens extremos, então clica na tela e entra no próximo vídeo. Personagens mais amados versus odiados dos animes. E confia em mim, você vai discordar de alguma coisa. Então vai lá, clica e descobre de que lado você realmente está.